Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí em projeto de Instrui Vestibular da UERJ 2019, primeiro exame de qualificação, questão 34, que talvez fosse um pouco melhor desenvolvida pelo Marcelo do Plantão Químico, ou então pelo Michael Marques, que tem uma pegada mais de biologia, mas também da aula de química, ou seja, a primeira vez que eu lidei com essa matéria aí, a gente poderia ter dado aula como química ou como física, e a gente fez um par ou ímpar, eu e o professor de química lá, quem perdeu teve que dar aula desse assunto, aí ficou com ele. Bem, mas não dá para fugir não, a gente mata aí pela lei geral dos gases, que também é assunto de física. Ela diz o seguinte: admita imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão de uma atmosfera, temperatura de 300 Kelvin e massa de 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... Bem, eu tenho um probleminha sério em saber esse valor de cor. Normalmente as provas oferecem, né? Considere a constante de Boltzmann, legal, babá, o valor tal, né? Aí eu peguei na Wikipédia valores possíveis. O valor dessa constante vai depender das grandezas que você usa. Aqui a gente vai usar essa, porque é atmosfera, litro, mol, Kelvin. Então a gente vai usar esse 0,082, legal? E o mnemônico PV é igual a NRT. Eu não falo aqui no canal nem sobre tortura, tá? Eu tenho um mnemônico para isso aí, vocês imaginem o que é, e ele realmente ultrapassa uma piada razoável, né? Então não dá para falar aqui. Mas vamos lá. Pressão, uma atmosfera. Ah, sim, isso aqui eu peguei da Wikipédia, tá? Não estava na prova da UERJ, ou seja, ele esperava que você soubesse esse número aqui de cor, tá? Eu realmente não gosto disso. Eu acho que esses números, essas coisas assim, eles têm que ser informados. Ninguém tem que saber nada de cor, na minha opinião. Mas vida que segue. Inclusive, vou dar uma folga aí para a banca da UERJ, porque a banca da UERJ é muito boa. Então, uma pequena bobeira, todo mundo dá, e eu que cometo um monte delas, né? Não tenho direito de falar nada. Então, pressão, uma atmosfera. Volume. Bem, o que ele está perguntando é justamente isso. Ele está perguntando o volume em litros. Número de moles. Aí a gente vai ver aqui, ó. Número de moles. O Wikipedia até dá a dica aqui, né? Eu tenho 0,16 gramas. Quando 1 mol disso aqui tem 40 gramas. Por isso que eu falei que essa questão aí tem carinha de química, porque o argônio é gás nobre, não se combina com ninguém, então uma molécula de argônio é o próprio átomo, tá? Eu não sei muito isso, tá? Então fica aí com uma conversa minha intuitiva. A parte mais de química aí fica para os especialistas, tá bom? Então esse aqui é o número de moles, N, R, vamos usar 0,082, temperatura. Um detalhe que a gente tem que tomar cuidado com isso aí é colocar sempre a temperatura em Kelvin, legal? Então já está em Kelvin, se tivesse em Celsius você teria que converter, não é o caso. Repara que você vai ter a resposta aqui com volume em litros. Então como é 1 aqui, não precisa nem fazer conta. Aqui eu vou ter, ó, vou cortar esse zero aqui e... ou melhor, deixa eu ver aqui. Eu vou cortar 1, 2, então vai virar 8,2 com esses dois zeros aqui. Legal? Então vamos lá. 0,16 por 40, o que a gente vai ter aqui? 0,004. Legal? Então 16 por 4. Só que ele vai estar 1, 2, 3. Legal? Aqui, né? Então vou ter 0,04. Então vai dar vezes 8,2 vezes 3. Legal? Só que aqui está em litros, eu quero em mililitros.
Então, se eu multiplicar por 1000, o volume em mililitros é isso aí multiplicado por 1000. Então, dá 4 vezes 3 vezes 8,2. Então, o volume em mililitros vai ser igual a 8,2 vezes 12, fazendo as contas, 4, 8, 9, 98,4 mililitros. Legal? Aí a resposta não bateu bonitinha. Por quê? Porque a banca da UERJ utilizou esse valor aqui como 0,08. Mais um motivo, tá? Em vez de usar isso aqui, eles usaram 0,08. Aí daria 8 vezes 12, bateria nos 96 bonitinhos da letra A. Mas repara aqui que não tem problema, porque tá vendo que os valores que ele colocou é espalhado o suficiente para você ter uma aproximação sem nenhum estresse. Então, sem discussão, sem polêmica, você pode marcar a letra A de anarquia, felizão da vida. Beleza? É isso, pessoal. Aula todo santo dia. Deixa o like aí, fortalece, por favor. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente não deixa de dar uma olhada no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. No mais, aquele enorme abraço.